Olá a todos, caros seguidores do Pode Esclarecer, bem-vindos ao 100º episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. É com uma enorme honra e um sentimento de profunda gratidão que hoje nos encontramos num local tão emblemático e tão significativo para a justiça portuguesa, a Procuradoria-Geral da República. Este marco não poderia ser mais especial, pois temos o privilégio de contar com a presença do Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Amadeu Guerra, como nosso ilustre convidado. A sua participação neste episódio centenário é um testemunho do caminho que percorremos e do reconhecimento que o Pode Esclarecer conquistou no panorama jurídico nacional. Quando iniciámos esta jornada, fizemos-lo com alguma hesitação, mas com muita determinação. O que começou como uma iniciativa tímida, transformou-se numa voz respeitada e influente no mundo jurídico português, graças ao apoio constante dos nossos ouvintes e à generosidade dos nossos convidados. Não posso deixar de recordar com saudade e profundo respeito o nosso 50º episódio. Nessa ocasião, no Conselho Regional de Lisboa, tivemos a honra de receber a anterior Procuradora-Geral da República, a saudosa doutora Joana Marques Vidal, cuja recente partida nos deixou a todos mais pobres. A sua contribuição para o Pode Esclarecer e para a justiça portuguesa permanecerá para sempre na nossa memória. Para tornar este episódio ainda mais especial, tenho o prazer de anunciar que estarei acompanhado na moderação por duas figuras bastante relevantes do panorama jornalístico português. O David Diniz, editor do Jornal Expresso, e o Henrique Machado, editor de Sociedade da TVI e da CNN. A sua experiência, certamente, enriquecerá a nossa discussão. Gostaria de aproveitar este momento para expressar a minha profunda admiração pelo Dr. Amadeu Guerra, a quem, permita-me, elejo como a personalidade do ano na área da justiça. O Dr. Amadeu Guerra aceitou a nomeação para Procurador-Geral da República como uma verdadeira missão, um gesto que nos deve fazer refletir a todos. Este espírito de missão deveria estar presente em todos os agentes do sistema judicial, dada a sua enorme relevância na sociedade portuguesa. A sua dedicação e compromisso, quanto a mim, são um exemplo inspirador para todos nós e devem fazer-nos refletir sobre a importância fundamental do sistema judicial no funcionamento de uma sociedade justa e democrática. Permitam-me aqui uma reflexão pessoal. Neste momento de celebração, não posso deixar de partilhar convosco um sentimento agridoce. Enquanto celebramos esta marca significativa, já sinto alguma tristeza pelo facto de, muito provavelmente em breve, ir abandonar este projeto que tem sido uma espécie de filho para mim. Tem sido uma jornada incrível, cheia de aprendizagens e crescimento, e deixá-lo não será fácil. No entanto, estou grato por tudo o que vivemos e construímos juntos até aqui. Permite-me, neste momento, expressar a minha mais profunda e sincera gratidão a todos os colaboradores do Conselho Regional de Lisboa que tornaram possível a concretização deste projeto. Tornou-se, de facto, uma ideia ambiciosa numa realidade que superou todas as nossas expectativas. Sem vós, nada disto teria sido possível. Estimados espectadores e ouvintes, preparem-se para um episódio que promete ser tão memorável quanto informativo e vamos mergulhar nos desafios e nas perspectivas da justiça portuguesa, guiados pela sabedoria e experiência do Dr. Amadeu Guerra. Sem mais demoras, dou agora início ao 100º episódio do Pode Esclarecer. Muito obrigado por estarem connosco. Bom dia, Sr. Procurador. Bom dia. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e permite-me começar uma pergunta que me tem assolado muitas vezes, que tem a ver com como é que vê a literacia para a justiça e como é que acha que nós, agentes do sistema judicial, podemos ficar mais próximos do cidadão, que no fundo parece-me que é um dos grandes problemas que nós temos. Bom dia a todos, obrigado pelas suas palavras, que são possivelmente imerecidas, mas da minha parte aceitei este desafio, mais um, depois de vários que já tive na minha carreira, e aceitei-o com a vontade e com a expectativa de melhorar a situação em que a justiça se encontra. No que diz respeito à iliteracia, acho que, efetivamente, os cidadãos têm uma certa desconfiança no que diz respeito à justiça, não compreendem muitas vezes a mensagem que a justiça lhes dá e, portanto, o que eu penso para nos aproximarmos mais dos cidadãos é informar de forma clara, linguagem simples, fazer peças processuais simples e compreensíveis e darmos as informações possíveis dentro
das limitações, nomeadamente do segredo de justiça. E, portanto, nós temos estado a fazer esse caminho. Por exemplo, ainda no dia 9 estive na Marinha Grande, no dia da luta contra a corrupção, e estava a sala aberta a todos os cidadãos que quisessem, não havia convites, a entrada era livre e, portanto, um sinal de que nós queremos aproximar-nos dos cidadãos, e é isso que consta do meu discurso de posse e dos discursos que tenho feito até agora. David. Obrigado, João, Sr. Procurador, é um gosto. Eu gostava de voltar a esse tópico que falou da desconfiança em relação à justiça, mas antes, quando tomou posse, o Sr. Procurador-Geral avisou os políticos que não é ajuizado, se me permite a expressão ou a tradução, legislar em cima de casos polémicos. Eu queria perguntar-lhe se, havendo sempre casos polémicos, ou mediáticos, ou difíceis e especialmente complexos, não vamos esperar por Godot? Não vamos esperar por? Godot. Não, vamos lá ver. Há casos polémicos, haverá sempre, num período mais do que outros. Eu penso que o período em que eu fui diretor do DCAP, espero eu, ou não espero, é o que for, mas estou convicto que não vai acontecer novamente, não é? Nós vamos trabalhar para que as investigações continuem, independentemente de saber quem são as pessoas investigadas. Quando eu digo que há casos, portanto, não se deve legislar, é porque não devemos fazer reformas legislativas ao sabor concretamente dos processos. Agora, acho que devemos pensar relativamente às soluções legais e, portanto, fazê-las, essas alterações, quando são necessárias. Agora, eu penso que a situação em que a justiça se encontra, em termos globais, não tem a ver essencialmente com a legislação, tem a ver normalmente com os meios de todas as entidades. E, portanto, é isso. Sr. Procurador, quando falamos de justiça, sobretudo em termos públicos e mediáticos, falamos muito do flagelo da corrupção. Coincidiu esta nossa conversa com o Dia Internacional do Combate à Corrupção e o país, infelizmente, habituou-se ao longo de muitos anos a discursos inflamados nestas alturas simbólicas, anúncios de grandes estratégias, de grandes pactos de regime. Aquilo que eu lhe perguntava é, agora que inicia estas funções, o que é que para si é decisivo que se mude no combate à corrupção? Que alterações entende que devem existir? O Sr. Procurador é a favor, nomeadamente, da figura da delação, enfim, é um termo que as pessoas muitas vezes não gostam, mas da colaboração premiada, a questão dos megaprocessos, alterações, nomeadamente ao Código de Processo Penal, que tragam limitações ao excesso de recursos, e era isso que eu também lhe perguntava, se o Sr. Procurador concorda, nomeadamente com o Diretor da Polícia Judiciária, quando diz que os advogados às vezes exercem um certo terrorismo judiciário no excesso de recursos e de manobras dilatórias, e era isso então que eu lhe perguntava. Bom, relativamente à corrupção, como eu tenho estado a dizer nestes 3 dias, primeiro, meios de investigação, ou até antes, prevenção, meios de investigação, os meios suficientes, com perícias, atempadas, e penso que houve uma grande evolução na Polícia Judiciária no que diz respeito a essa matéria, sendo a corrupção de competência exclusiva da Polícia Judiciária. Depois, e eu também, nestes 2 dias em que fiz intervenções públicas, chamei a atenção, aliás, uma perspectiva diferente do que tem sido até agora, nos aspectos da recuperação de ativos. Isto é, se nós conseguirmos que os prevaricadores sejam colocados na mesma situação em que estavam antes do ato corruptivo, retirando os ativos que ganharam com a prática do crime, acho que já será muito importante. Colaboração premiada. No que diz respeito à expressão que utiliza de colaboração premiada, isso é uma expressão brasileira que nada tem a ver com aquilo
que nós defendemos, ou que eu defendo, aliás, está já na legislação, a possibilidade de os cidadãos prevaricadores, em determinadas circunstâncias, ou não tendo ainda praticado os atos ou depois de os praticarem, voltarem atrás, digamos, e colaborarem com a justiça. E com isso obterem algum benefício, não é? Do ponto de vista do atenuar das penas. Exatamente, mas é isso que a lei prevê. E, portanto, esse mecanismo não tem sido utilizado muito. Penso que aí era importante que os advogados fizessem uma abordagem diferente, porque eu lembro-me, quando foi instituída a confissão integral e sem reservas, havia muita gente que optava por essa solução e, embora a lei não tivesse previsto o benefício para os arguidos, eles, ao fim e ao cabo, pela prática forense, vemos que eram beneficiados pelo facto de não haver o julgamento, de não haver aquela produção de prova. E, portanto, aqui acho que é uma situação similar. E para a Justiça era importante. Como é que acha que os advogados poderiam ajudar? Chamando a atenção dos clientes que a solução de colaborar com a Justiça era importante, nomeadamente para eles. E, portanto, dizendo-lhes que, alterando as estratégias, que hoje, porque confia-se sempre na ideia de que, não falando ou não colaborando, a absolvição pode ser possível. E eu, depois, hoje em dia, o que dificulta a investigação é exatamente isso, mas nós depois temos que ir à procura das contas, temos que ir à procura das offshores, temos que fazer cooperação internacional a pedir contas bancárias e, portanto, dificulta-nos um bocado mais. Se tivéssemos colaboração, isso seria mais fácil. Agora, pronto, se não há colaboração, temos que ir pelo nosso caminho. E, portanto, é a questão dos recursos, muito em concreto. Há excesso de recursos ao dispor das defesas que vão criando entropias no... Os arguidos aproveitam os meios que a lei permite. E, portanto, agora também o célebre 670 que está agora a ser aplicado, penso que já tem um antídoto para essas situações que possam existir. E, portanto, refere-se à Operação Marquês? Não me refiro à Operação Marquês, refiro-me às decisões dos juízes que têm sido dadas ultimamente. Por acaso, na Operação Marquês. Eu estou atento a todas as situações e, portanto, o que eu acho, e mais, também a lei prevê as situações de litigância de má-fé, que acho que deviam ser aplicadas quando há litigância em concreto, o juiz depois apreciará no caso concreto. Mas, na sua opinião, é isso que tem existido na Operação Marquês, nomeadamente o excesso de recursos do relativamente a processos concretos, eu não falo. E, portanto, o processo está a decorrer, a comunicação social soube que vai para julgamento. Deixa-me só fazer uma pergunta, David, já agora interromper. Acha que a questão da litigância de má-fé deveria, então, ocorrer mais vezes, e não ser, no fundo, uma questão que quase nunca é levantada? Eu acho que a litigância de má-fé está lá no Código para isso, já há muito tempo. E, portanto, mas não é só na área crime, é também na área civil e noutras áreas. Não é? Mesmo na área dos menores e da família, nos divórcios, há muita litigância de má-fé aí, não é? Sim. Sr. Procurador, deixe-me voltar à expressão que usou no início deste podcast. Existe uma certa desconfiança em relação à Justiça. A própria Ministra da Justiça admitia numa entrevista recente que a Justiça está descredibilizada. Eu queria lhe perguntar isto da seguinte forma. Numa parte da sociedade portuguesa, e isso foi público no momento de procurar um sucessor para Lucília Gago, sua antecessora, assim como é público em várias sondagens que vão sendo publicadas, há um receio aparentemente crescente na sociedade portuguesa de que algumas pessoas no Ministério Público, sem generalizar, estejam presas a agendas partidárias ou antipolíticas. E eu repito, partidárias ou antipolíticas. Eu queria lhe perguntar se acha que há. Eu acho que não. Acho que não. Eu penso que o Ministério Público tem mais que fazer do que se preocupar com as situações políticas. E, portanto, para mim, sou um grande defensor da separação de poderes. Tenho, sempre que posso, às vezes posso fazer qualquer intervenção ou até ser mal interpretado, como já aconteceu, que foi dito que eu era favorável
a que nos processos do INEM se investigasse tudo e depois generalizaram que também os políticos, e portanto isso não foi assim. E portanto a nossa atividade é muito simples: investigar, sem olhar a quem. Os processos para nós, os cidadãos são todos iguais e portanto temos o nosso caminho. Existe esta desconfiança numa parte da sociedade portuguesa? Ou seja, consegue perceber porque é que a falta de confiança, se quiser, a desconfiança, a expressão que usou em relação à justiça, porque é que existe? Consegue perceber-nos ou explicar-nos isso? Existe porque os cidadãos, nomeadamente, o que os preocupa muito, e eu nestes 4 anos que estive fora convivi com muitos cidadãos, nomeadamente no café, e conversava com reformados da minha zona. Eu moro em Benfica, portanto é uma zona onde há muitos reformados, e eu conversava muito com eles, gostava de conversar com eles. E o que eles dizem, e penso que é essa a percepção dos cidadãos, é que a justiça é muito morosa por causa de uma dúzia ou uma vintena de casos, porque não é morosa em muitas outras situações, que os ricos, se tiverem bons advogados, são julgados de forma diferente. Eu, por acaso, não, para mim os advogados são todos bons, uns melhores que outros, obviamente, mas quem decide são os magistrados, e portanto, e nós temos o nosso saber e a nossa competência, e eu digo-vos que, e da experiência que eu tenho, não é isso que determina a situação do julgamento. Nós sabemos... O Sr. Procurador falou e tocou exatamente na questão que eu tinha para lhe colocar a seguir, que é a percepção pública que se cria da morosidade da justiça e de poder existir uma justiça para ricos e outra para pobres, tem a ver precisamente com os casos públicos e mediáticos, uma dezena deles, provavelmente. Sabemos que o Sr. Procurador dificilmente o apanharemos a falar de casos em concreto, mas o que é certo é que isto é uma amostra também representativa do que se passa e que leva a esta percepção das pessoas. Nós temos situações de casos, e correm todos quase no mesmo departamento, no TSIAP que o Sr. Procurador dirigiu. Eu falo, por exemplo, do Luís Filipe Vieira, que foi presidente do Benfica, foi destituído, foi sujeito a uma caução milionária, esteve detido, está há 3 anos à espera de uma acusação. Joe Barardo, conhecido empresário, caução milionária, detido, está na mesma circunstância desde 2021, à espera de uma acusação, portanto o inquérito continua a correr. Há outros casos, como o célebre caso mais recente, o caso da Altice, e há o caso mais paradigmático disto tudo, que é o caso do conhecido empresário de futebol José Veiga, que está há 9 anos, que também esteve detido, preso preventivamente, caução milionária, bens arrestados, casas, milhões de euros, etc. Passaram 9 anos e o inquérito continua em fase de inquérito sem acusação deduzida. O Sr. Procurador considera que isto é normal? Que é desejável e que é até aceitável do ponto de vista da proteção da imagem das pessoas e da sua presunção de inocência, naturalmente? Nós, o Ministério Público, está disponível para prestar as contas que forem necessárias, mas primeiro tem que nos dar os meios para prestarmos essas contas, não é? Eu, desde sempre, e aliás, se forem ver o meu discurso quando tomei posse no TSIAP, o que eu disse foi que temos que fazer melhor com os recursos que temos. E é isto que nós temos andado a fazer. Agora, outra coisa. Deixa-me já agora, sem perder esse fio, pediu esse reforço de meios ao Governo, à Ministra da Justiça? Não, eu não pedi, falei. Agora, quando falei com o Ministro da Justiça, sim, falei. Mas tem falta ao nível dos oficiais de Justiça. Tem falta de magistrados no TSIAP, concretamente? E depois há também a questão dos peritos, não é? As perícias e as perícias. Eu relativamente aos meios dos magistrados, não lhe posso dizer para já. O que se pode constatar é que são muito mais do que quando eu saí de lá. Portanto, é isso. Eu posso constatar isso. Agora, o diretor do TSIAP, neste momento, foi designado há pouco tempo, tomou posse, e está há 15 dias, 3 semanas, não faço ideia, mas está há muito pouco tempo lá. Eu, neste momento, ainda não entramos
na abordagem das questões concretas que são necessárias. Iremos fazê-lo muito brevemente, no curso desta semana e da semana que vem, sobre alguns processos em concreto, para saber quais é que são as dificuldades que existem e como é que nós vamos avançar com os processos. Agora, relativamente a alguns dos processos que referiu, a situação é a seguinte: é preciso vermos que meios é que a Polícia Judiciária tinha em 2019. Sr. Procurador, destes Até processos que eu lhe 2019. referi, alguns não correm na Polícia Judiciária, Tudo bem. entre o Ministério Público e a Autoridade Tributária. Sim, mas em geral também é isso. E a Autoridade Tributária também não tem meios por ir além relativamente para investigar todos estes processos. Portanto, e mais, há aqui uma situação dos chamados megaprocessos, que já dizem que eu sou o pai dos megaprocessos, e portanto eu aceito isso, mas os megaprocessos em alguns casos são necessários. Agora, eu entendo que relativamente a processos que podem ser partidos, eu já vi queixas, penso eu, que são verídicas na comunicação social, do Rui Pinto, que diz que partiram os processos em 3 ou 4 e 5 e eu estou sempre em julgamento. E, portanto, essas também são as questões que se devem colocar. Agora, há um megaprocesso que eu não falo em concreto, mas constato este facto, que é o processo relativamente à Operação Marquês, que é preciso ter em conta que o Ministério Público foi massacrado naquela altura, que não havia provas, não tinha nada, fez a acusação desde as diligências em 3 anos, das diligências de busca, e se contarmos a abertura do inquérito, em 4 anos fez a acusação, e fez a acusação em outubro de 2017, e portanto já lá vão 7 anos, e pronto, por os vistos parece que terá sido enviado agora o processo para julgamento para o Comissário de Distribuição. A propósito, e depois passo a palavra ao David, a propósito dos megaprocessos, há instruções que chegam aos departamentos, nomeadamente do TSIAP, que partem da Procuradoria-Geral e, neste caso, o Sr. Procurador deu um prazo até de 6 meses para a conclusão de um processo, isto foi público, o processo da Altice. Nós conhecemos casos anteriores em que estas imposições da Procuradoria-Geral eram meramente indicativas, ou seja, depois estes prazos eram sucessivamente prorrogados. Aquilo que eu lhe pergunto é, desta vez é mesmo para cumprir uma ordem sua, para que o processo da Altice, nomeadamente, porque é o caso em concreto, é mesmo para acabar em 6 meses? Eu não sei quem é que deu isso, foi o Sr. Vice, não. É ensinado por mim. Isto é notícia, foi público que o Sr. Procurador teria dado 6 meses para se concluir esse inquérito em concreto. Eu não tenho... A menos que isso, ou que não tenha passado diretamente por si. Pois, exatamente. É assim, numa primeira fase, o Sr. Vice despachava os processos do TSIAP. Como ele tem bastante que fazer, e eu também, nós decidimos entre nós... Mas esta pergunta serve para qualquer processo. Quando o seu Procurador disser que um determinado inquérito é para acabar em 3 meses, é mesmo para acabar em 3 meses? É isso que eu lhe pergunto. Os inquéritos não podem ser acabados nos prazos que são fixados. Uns podem, outros não. Por exemplo, na Operação Marquês, aconteceu que a doutora Joana até pediu para eu avocar o processo, na altura, e eu recusei-me, entre aspas, a avocar, porque tinha uma equipa de 8 procuradores e, portanto, eu o que disse foi: nós temos que acabar isto. Mas estávamos na altura de férias judiciais, eu posso-vos dizer aqui, não é nada do outro mundo, que eu disse que se o processo não estiver pronto em condições de ser fechado até ao fim das férias judiciais, ninguém vai de férias. Portanto, foi como diretor do TSIAP, não precisei de que a Procuradora-Geral me desse. E, portanto, muitas vezes faço isso, perguntam, mas os procuradores não gostaram, como é evidente, mas depois acabaram por gozar no máximo 10 dias de férias, e eu gozei 3 dias de férias e o Dr. Rogério também nessa altura. E, portanto, tem que haver compromissos, porque isto não há datas... agora, tem que haver pressão para acabar. Acabam as buscas... E essa pressão o Sr. Procurador faz-se vai com a exercer. prova... Faz-se o despacho final com a prova que existe. Não é preciso andar a fazer mais quando se chega à conclusão que a prova que existe já chega. Relativamente aos processos políticos, ou que envolvem políticos em altos cargos, ou envolveram políticos em altos cargos,
para lhe dar o exemplo prático do caso do processo influencer ou do que envolve o presidente atual do Governo Regional da Madeira, considera de alguma maneira que esses processos, tendo em conta que envolvem políticos nos cargos, devem ter prioridade? E já agora, se me permite, esses arguidos devem ter... O Ministério Público deve ter especial atenção na proteção das suas garantias, tendo em conta a sua exposição pública? Não. As garantias são todas iguais para todos os cidadãos. Não acho que deva haver qualquer distinção. Aliás, a mensagem que eu dou é que as situações têm que ser iguais. Não é? O tratamento tem que ser igual. Mesmo tivemos agora aí um caso que ocorreu na zona de Braga, em que um procurador deu um tiro e as instruções que dei foi: isto é tratado de forma igual a qualquer cidadão ou um polícia que faz atos da mesma natureza. E, portanto, seja, para política nós, mostrada. Portanto, pronto. No que diz respeito à situação política, muito se pode falar relativamente a isso e que há tempos mediáticos. Eu, para mim, não tenho tempos mediáticos. Se a acusação estiver pronta em vésperas de eleições, sai a acusação. Não me parece que possamos andar a protelar, se nós já demoramos tanto tempo, ainda andamos a protelar mais tempo. E, portanto, eu não tenho timings políticos para absolutamente nada. Faço o meu trabalho e quando tiver que ser, foi. Aliás, quando estive na Comissão de Proteção de Dados, e o Expresso deu a notícia, nós demos, já não me lembro o quê, mas fizemos uma deliberação contra alguém do Governo da altura na véspera de eleições, e portanto, mas sem qualquer veleidade de entrar ou de ter qualquer influência em termos partidários, que isso não é... Há um dano reputacional grave para o Ministério Público pelo alegado insucesso da Operação Influencer, que não foi acompanhada nem em sede de primeiro interrogatório judicial, nem depois em sede de recurso na relação, onde há um entendimento de que aquela indiciação não tem fundamento? Vamos ver, vocês são jornalistas experientes, eu não digo que vai ter êxito, nem digo que não vai ter êxito. Não conheço suficientemente o processo. Aliás, é um dos processos que nós iremos conversar com os titulares dos inquéritos. Mas preocupa essa questão em concreto, preocupa, tendo obviamente. Em conta as repercussões que esse processo Obviamente, teve? preocupa. Mas também é preciso ver que repercussões é que teve. Há pessoas que entendem uma coisa, há pessoas que entendem... Em relação à queda do Governo? Claro, exatamente. É preciso vermos isso. O Sr. Procurador entende que não era inevitável a queda do Governo, que foi o Primeiro-Ministro à época que forçou essa... Vocês é que têm que fazer as observações relativamente essa demissão. Eu, por acaso, podia perguntar ao contrário. Se fosse Procurador-Geral da República, teria feito a nota de que uma pessoa que não seria constituída arguida estava a ser investigada? Não sei. Depende das circunstâncias que eu não conheço. Eu estava fora... E, portanto, sim. Não conheço as circunstâncias. Mas o Procurador seguramente conhece, nomeadamente, o acórdão da relação que diz que a indiciação que não tem os fundamentos... Eu respeito os acórdãos todos. A questão de fundo é esta. Foram feitas diligências de prova, recolha de prova. E vamos deixar que a prova seja analisada. Muito bem. Vamos fazer os possíveis... para que, e quando há bocado falavam em prioridades, é o seguinte: são processos grandes, são processos que não podem parar, porque senão nós temos que ter uma equipa de magistrados, temos que ter uma equipa da Polícia Judiciária fixa, ali naquele caso até nem foi com a Polícia Judiciária, mas penso, tanto quanto sei, tem lá 2 pessoas neste momento. Vamos ver com o diretor da Polícia Judiciária as dificuldades que existem. Portanto, eu e o diretor do TCAP vamos conversar com os procuradores sobre essas matérias para lhes perguntar onde é que as situações estão mais complicadas, o que é preciso resolver, que meios é que precisam. E depois, com a Polícia Judiciária, olhos nos olhos, porque eu já trabalhei com o Dr. Luís Neves quando estive no TCAP, e, portanto, eu estou perfeitamente convicto que há aqui, entre Procurador-Geral, diretor do TCAP e diretor da Polícia Judiciária,
uma intenção de mudar muita coisa, de nos aplicarmos àquilo que é necessário. Agora, as coisas demoram tempo e são complexas. O Sr. Procurador não quer comentar se considera que foi uma precipitação aquela operação na altura, tendo em conta as repercussões que iria ter, inevitavelmente. Eu não conheço bem a situação, portanto não posso pronunciar-me quanto a isso. Se o comunicado devia ter esta matéria, se devia ter aquela, não tenho meios nem elementos para dizer isso. Sr. Procurador-Geral, eu sei que tem o seu tempo muito contado e, portanto, fecho com estas duas perguntas que são muito rápidas e pode responder, se puder, muito rapidamente também. A primeira é se pode dar-nos a garantia que nesse estudo dos casos mais mediáticos e mais complexos que se propõe fazer, se pode dar a garantia a todos, incluindo aos visados, de que se perceber que não existe prova material para levar a julgamento, que o Ministério Público está pronto para deixar cair processos. Segunda pergunta é se, tendo em conta esse seu objetivo, esse seu método de trabalho, a colocar, digamos assim, se me permite a expressão, mãos na massa, se isso quer dizer que não se sente, enquanto Procurador-Geral da República, como a Rainha de Inglaterra, como disse um seu antecessor. E isso vem a propósito da questão da intervenção hierárquica também, não é? Olha, no que diz respeito à intervenção hierárquica, eu estive 6 anos no TSIAP e nunca precisei de qualquer instrumento hierárquico para fazer e para falar com os procuradores e nunca tive problemas absolutamente nenhuns de os incentivar e vocês viram os resultados que houve nessa altura. Portanto, isso para mim é preciso saber trabalhar com as pessoas e incentivá-los e pôr-nos ao lado deles para estarmos sempre atentos e para os defender. Primeira questão. Outra questão que colocou, agora lembro-me lá, sobre se estaria disposto a deixar cair processo. O Ministério Público está preparado para isso, se não houver, e a Rainha... O Ministério Público deve estar sempre preparado para fazer justiça. E se não houver elementos para levar o processo a julgamento, o Ministério Público, como tem feito em muitas coisas, aliás, eu já fui criticado por isso, no processo relativo aos submarinos, no processo relativo ao Dias Loureiro, mas o problema acho que se nós não deixarmos, se não houver elementos para acusar e apesar de tudo levarmos a julgamento, será um erro muito maior do que o primeiro, porque estamos a bater numa situação. Eu o que posso garantir é, como sabe, a maioria dos despachos finais, nomeadamente em processos mediáticos, não chegam aqui para eu aprovar nem nada disso. E, portanto, mas o que eu lhe garanto é que em todos os processos em que eu tenha participação, se não houver elementos para acusar, nós não acusaremos, independentemente do que acontecer, que é essa a nossa obrigação, o nosso dever. Rainha de Inglaterra, eu acho que eu tenho os poderes suficientes para dirigir o Ministério Público e, portanto, eu aproximar-me das pessoas, não tenho problemas nenhuns em telefonar diretamente a um procurador relativamente a um caso concreto. Obviamente, se for isso necessário, comunico aos superiores hierárquicos que eu preciso falar com ele, trago-os aqui, ou vêm os superiores hierárquicos, vem tudo ao mesmo tempo e conversamos. A conversar é que nós nos entendemos, é isso. Portanto, o Sr. Procurador não tem problemas em interferir, seja em que processo for, assumindo naturalmente essa ingerência, entre aspas, que pode ou não ser legítima. Não, isso é diferente, eu não disse isso. Falar com o Procurador no sentido de que precisa de meios, precisa de porque é que o processo está parado, porque eu é que dou os meios. Agora, estratégias criminais... Estratégias processuais não dou. Temos que... Mas posso, concretamente, com os superiores hierárquicos, dizer-lhes e conversar com eles no sentido de que o processo corra de forma correta. Agora, até porque no fim do dia é o Sr. Procurador-Geral que acaba por ser o responsável e o rosto público de qualquer sucesso ou insucesso, como, por exemplo, aconteceu em relação à sua antecessora, com a Operação Influencer. Não? A minha assessora acho que não teve sorte e pode-me acontecer a mesma coisa, ter um processo desses. Não teve sorte
Por causa da Operação Influencer? Por causa de tudo, por causa do que aconteceu no seu mandato, nomeadamente uma pandemia e outras coisas que nós não sabemos. O Sr. Procurador, eu gostava de ter um bocadinho de sorte também para não me acontecer e não ser massacrado pela comunicação social muitas vezes por razões que não têm grande fundamento. É a última pergunta que lhe faço em relação a outro processo conhecido e em que a decisão, pelo menos de primeiro interrogatório judicial, não foi a desejada pelo Ministério Público. O caso da Madeira, o caso de alegada corrupção na Madeira, que envolvia nomeadamente o Presidente da Câmara do Funchal, o Sr. Procurador tem esperança que o Tribunal da Relação reverta agora aquele entendimento do juiz de instrução e que volte a repor a questão nos termos em que o Ministério Público os colocou? Eu tenho esperança que, tenho sempre esperança que as versões que o Ministério Público apresenta nas suas alegações tenham provimento. Mas sobre o caso em concreto da Madeira? Da Madeira tenho esperança, como tenho em todos. Desde que eu sou favorável a que o Ministério Público tenha decisões favoráveis nos recursos que faz, porque aí demonstra a sua competência, como aconteceu agora, recentemente, num acórdão, que eu ainda não li, mas sei que no caso da Octofarma, que ganhámos a maioria tanto das orientações que tínhamos e das perspectivas que tínhamos num processo complexo e difícil de prova e antigo. Quando se fazem investigações de coisas muito antigas, a complexidade ainda é maior. Sr. Procurador, permita-me, para terminar mesmo, não quero prendê-lo muito tempo, mas eu não posso deixar de lhe fazer uma última pergunta, que é, considerando o seu espírito de missão, que é notório, até pelo que aqui disse, e a sua dedicação ao bem comum, como é que gostava de ser recordado e como é que gostava, quando chegasse ao final do seu mandato, o que é que gostava de ouvir falar sobre si e como é que gostava de deixar o Ministério Público? Bom, eu queria que o Ministério Público estivesse prestigiado no lugar que merece. Eu penso que temos muitos magistrados que têm uma vida muito complicada, que se dedicam. Eu costumo dizer que isto não é um modo de vida, é um modo de morte. E se calhar no meu caso não aconteceu, mas quase. Eu saí por causa de uma doença e, portanto, neste momento estou recuperado, mas estou convicto que isto tem a ver com o stress que eu tive durante aqueles 6 anos. É a minha convicção. Gostava de ser lembrado como um Procurador-Geral que passou pelo Ministério Público, que passou pelo DCAP e, eventualmente, que foi ver um jogo de futebol e a equipa não estava a jogar nada e foram buscá-lo à assistência, ou pelo menos o treinador pensava que não jogava nada, foram buscá-lo à assistência para ele jogar. E, portanto, eu sou uma pessoa modesta, não faço isso para me considerarem. Tenho apenas uma filha que admira o pai e eu admiro a ela, e, portanto, não quero ser considerado um procurador especial, normal, igual aos outros, que fiz a minha função e que correu tudo bem. Isso é que eu queria, porque se correr bem para mim, corre bem para os portugueses. Permita-me desejar que ganhe o campeonato, porque ganharíamos todos e seria bom para todos. É um gosto e foi um gosto ouvi-lo, como sempre. Muito obrigado por ter participado neste nosso podcast e chegamos assim ao final do nosso episódio 100 do Pode Esclarecer. Espero que tenham gostado tanto como nós. Muito obrigado.